Boa noite, meus queridos alunos do primeiro ano do ensino médio, tudo bem? Nós vamos à nossa aula de hoje com o tema Progresso, às vezes para trás, tá? E a data da aula é do dia 8 de abril, se eu não me engano. Bora lá? Essa é a nossa habilidade que está aqui, tá? E o objeto de conhecimento nosso hoje é consequências do progresso para a sociedade na tecnologia, no trabalho e no meio ambiente, tá bom? Bom, vamos refletir então o que é o progresso, né? O que é o progresso e ele é sempre positivo? Será, meus queridos alunos, que aquela ideia de ordem e progresso, que até que está no lema da nossa bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso, é a questão da ciência mesmo, né? Avanços tecnológicos, até que ponto os avanços tecnológicos científicos, de fato, eles nos trazem progresso de verdade, né? Então, é um questionamento para a gente pensar sobre isso. O que vocês acham disso, né? Mas para a gente entender essa questão do progresso, né? De fato, se ele é sempre positivo ou não, a gente tem que entender o que é a ciência, né? Então, vamos ver lá o que é a ciência. Aqui, ó, nesse slide, eu falo aqui, mostro para vocês a ciência, logo em seguida a ciência, o nome da ciência em latim é scientia em latim, que significa conhecimento ou saber seguro, tá? Sistematizado e cheio de experiências. Um conhecimento científico, então é um conhecimento seguro, um saber seguro, tá? Ele é comprovado, ele é verificado, ele é testado, ele te traz uma certa eficiência e eficácia, tá? Senão, não pode ser considerado um conhecimento científico, né? Um saber científico aí, né? E é essa a ideia que está por trás de tudo isso, né? A ciência, o progresso científico. E aí a gente já viu isso no começo do ano, né? Essas metodologias científicas que ainda temos aí dentro da ciência social, que a sociologia é uma ciência social, né? Que foi inventada por quem mesmo? Quem lembra? Augusto Comte, hein? Pai da sociologia aí. Bom, essa metodologia científica para ou seja, quais são os métodos, quais são os caminhos que a ciência percorre, né? Para se tornar um saber seguro, comprovado, né? Começa pela observação, né? Acima, depois a problematização, né? O cientista social ou o cientista em geral vai problematizar aquilo, por que está acontecendo aquilo, fazer uma pergunta, hipóteses, criar possíveis soluções, né? Quais são as possíveis soluções para esse problema, a experimentação, tá? A experimentação aí no caso, as experiências em laboratórios ou não, e as experiências, no caso, cientista social na sociedade, né? Em campo, que a gente fala, né? Então, ver as experiências em relação a isso, tá? Análise de resultados, quais são os resultados e como que foi esses resultados, tabelas e gráficos, tá? E a conclusão disso, né? Se isso vai se vingar numa teoria científica de fato ou não, tá bom? Temos os tipos de métodos, a gente já viu isso também no começo do ano, em fevereiro, né? Temos o método dedutivo, que confirma a hipótese inicial, ou seja, a primeira hipótese que você lança, então, é um raciocínio lógico dedutivo, ou um raciocínio onde ele tem um fechamento, né? Ele tem um início, um meio e um fim. O raciocínio lógico dedutivo é esse método dedutivo é esse, tá? Temos um método indutivo, que parte do processo para a formação da hipótese, ou seja, ele parte das experiências que ele vai fazer para se chegar a um resultado, tá? Ele não parte de uma hipótese assim, fechada, racional, antes pensada, tá? Não. O método indutivo, ele parte do processo, das experiências. Daí vai se chegar a um resultado que pode ser, né, fechar esse resultado com um conhecimento seguro, uma tese científica ou não. E o método hipotético indutivo, tá? Busca evidências e experiências para a nossa hipótese. Então, você já tem as hipóteses, você criou possíveis soluções para aquele problema e aí você vai buscar as evidências. Quais são as evidências que eu encontro, né, para provar isso que eu estou colocando aqui? E aí você prova ou não, tá bom? Então, os tipos de métodos. O conceito, né, no dicionário aí,
de progresso, a palavra progresso. Por que é progresso? Está ali vinculado aí com a ciência. Justamente, gente, antes de falar do conceito do dicionário, a gente vai ver nos finalzinho aqui da nossa aula hoje, o conceito a ideia de progresso vem do positivismo, né? Que Augusto Comte criou, né? É uma teoria que ele criou justamente criando a sociologia e as ciências sociais, tá? Lembre-se disso, positivismo. Então, o progresso é uma ação, resultado de progredir, um movimento para frente, avanço, né? Como diz o exemplo aqui, após um dia de marcha, verificamos que o progresso havia sido pequeno. Um exército marchando, por exemplo, né? Foi muito pequeno esse progresso. Então, é a evolução, né? O processo dessa pesquisa, dessa investigação que a gente faz, no caso, o cientista social, o sociólogo, né? Sobre algum problema na sociedade, né? Por exemplo, desemprego, violência, né? E aí outras coisas mais, no caso hoje em dia fome, né? E aí você vai vendo o avanço disso, o progresso disso, tá? Tecnologia é um substantivo feminino, né? A teoria geral dele fala que é o estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana. Então, por exemplo, indústria, ciência, né? A gente pode usar aí a tecnologia. Então, tecnologia é o estudo de várias técnicas, né? E técnicas vêm desde o que o homem é homem, tá? Desde o tempo primitivo, o tempo das cavernas mesmo, quando o homem descobriu o fogo, a roda, essas coisas todas são técnicas que o homem, o que é técnica? É a arte de fazer, é o modo de fazer coisas, né? Agora, tecnologia vem mais esse termo moderno, né? Aqui do século XVIII em diante, que são a partir das indústrias, né? As fábricas e tudo mais, e a ciência em si, né? Moderna também, a gente vai usando esse termo de tecnologia, tá? É isso, tá? Bom, vamos lá passar para o próximo. Revolução 4.0. Não sei se vocês já ouviram falar da Revolução 4.0. Tem a ver com o contexto histórico até do surgimento da sociologia, da Revolução Industrial, né? Temos 4 fases da Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial foi no século XIX na Inglaterra, tá? Não esqueçam disso. E foi aí que, a partir desse contexto histórico, surgiu a sociologia e as ciências sociais, tá? Então, a primeira fase da Revolução Industrial foi no século XVIII, XIX, tá? Com o surgimento das máquinas a vapor na Inglaterra. Então, as primeiras construções aí de máquinas, foi a máquinas a vapor, tá bom? Segunda fase foi a Revolução Industrial, final do século XIX e início do século XX, tá? Com a energia elétrica e a linha de produção do Henry Ford. Aí vem a ideia do Fordismo, tá? Vocês vão aprender talvez comigo mesmo, tá bom? Mas aí no segundo ano. Terceira Revolução Industrial. Iniciou-se com a informática e a internet. Aí já é século XX, né? 20 para 21 aí, ó. Que modernizaram o trabalho em fábricas e escritórios, né? Então, a questão da internet e informática aqui é até recente, né? Temos aí mais ou menos uns 30 anos aí com a internet e a questão também da informática e da informatização. Quarta fase da Revolução Industrial é o surgimento da inteligência artificial e Big Data, né? Grandes armazenamentos, né? Big Data, grandes armazenamentos de memória que você pode fazer, né? E a inteligência artificial, aí já ia entrar a questão da robótica, né? Mecatrônica, profissões do futuro, né? TI, tecnologia de informação, né? Que já é final do século XX para o século XXI, que nós estamos passando por isso agora, né? Isso é um progresso, de fato, dentro da história da humanidade é um progresso, né? Só que vendo nas questões sociais de sociologia, fica uma lacuna, né? Fica alguma coisa faltando, porque o progresso é para quem tem dinheiro, para a elite, para classes econômicas altas, né? E os pobres? Ficam tendo acesso a todo esse progresso tecnológico? Sim ou não? Provavelmente não, né? Bom, aí ó, tecnologia, avanço social. Coloquei uma interrogação, será? Né? Então aqui, quem estuda TI, por exemplo, tecnologia de informação na faculdade, vai aprender esse diagrama que mais ou menos coloca aqui, né? Que a tecnologia, ela afeta as pessoas e os comportamentos das pessoas, né? Os processos de produção, organização, equipamentos e programas, né? Softwares e hardwares do computador, por exemplo, né?
Sincronização e função, né? Tem uma sincronização desses aparelhos tecnológicos, principalmente aí na questão do próprio celular nosso, né? Tem, às vezes, aparelhos que pedem para fazer a manutenção e aí faz a sincronização. Criatividade, certo? Estrutura, informação e conhecimento, né? Tudo isso que a tecnologia pode trazer para a sociedade, para todos nós. E trouxe mesmo de fato, olha aí, ó, vídeo aula agora, nesse momento, gravando no meu celular, né? E é assim que vai acontecendo as coisas. Tecnologia. Então, todos sabemos que muitas vezes vivenciamos os benefícios da tecnologia, mas muitas vezes esquecemos de pensar de maneira crítica e problemática, né? Por exemplo, o que acontece como coisas que não são legais na tecnologia, né? Cyberataques. Os hackers, né? Entram, invadem a sua conta, destrói seu computador, acaba com tudo, pode até roubar a conta lá do seu banco lá e tudo mais. Tudo aprendendo aí os fundamentos da informática, né? Criptografia. Invasões de privacidade, tá? Desigualdade de acesso, ou seja, nem todos têm acesso à internet ainda, principalmente no nosso país, o Brasil. Tem gente que nem tem celular ainda, né? Utilização da inteligência artificial para golpes, guerras e fake news. Olha só, tá vendo? Estão usando a inteligência artificial para fazer golpes, até guerras e fake news. É verdade. Impactos no mercado de trabalho sem spoilers. Ou seja, né? Tem isso também, né? Quando você vai ver um filme, já o pessoal já contando o filme antes, né? Isso é sacanagem, né? Aí tira o gostinho de querer saber o final do filme, você já está contando, né? Os curiosos aí e os que são falantes, né? Bom, vamos lá. Curiosidade. A ciência é absoluta? Vocês acham que a ciência é absoluta? Né? Será que todas as teorias científicas perduraram até hoje? Por exemplo, aí a teoria de Newton, né, que eu coloquei aqui nesse slide, da física de Newton, há 300 anos atrás, perdurou. É a teoria mecanicista, né? Na física é mecanicista. Depois veio a teoria do Albert Einstein, da teoria da relatividade, né? Que quebrou com esse paradigma, esse modelo de ciência da física newtoniana. E aí foi para a física de Einstein, que hoje em dia a gente chama de física quântica, né? A teoria das possibilidades, aí, o mundo das possibilidades. E hoje no século 20 e 21 também já temos o Stephen Hawking, né? Que fala da teoria de tudo. Então, 3 evoluções dentro da ciência, né? Então a ciência não é absoluta. Não que a gente deixou de usar a teoria de Newton ou a teoria de Einstein, ou estou usando só a teoria agora do Stephen Hawking. Não, pelo contrário. Usamos as 3, mas só que tem um que é um modelo para aquela época, aquele momento, tá? E por isso a ciência não é absoluta, tá? Tem até uma chargezinha aqui que está dizendo 2 cientistas brigando aqui, ó. Ah, é? Pois sabia que meus estudos recentes dizem que os teus estudos recentes são uma merda? Olha só, um criticando o outro aí. Bom, sobre o meio ambiente, né, tem a obsolescência programada, né? É um termo utilizado aí por um presidente da GM, né, dos Estados Unidos, Alfred Sloan, ele usou isso na década de 1920, né? O que significa essa obsolescência programada? É a decisão de produtor de mercadorias, de produtos, né? Ele fabrica, distribui e vende o produto para consumo de forma que se torne obsoleto. O que é uma coisa obsoleta? Que seja descartável. Uma coisa que acaba ficando antiga. Ela é descartável, né? E não funcional. Então, especialmente para forçar o consumidor para comprar uma nova geração de produtos. Tá vendo? Você mesmo no seu celular, né? Compra o celular hoje, já está querendo já daqui a 6 meses trocar o seu, ou um ano, né? Eu já estou precisando trocar o meu porque já caiu várias vezes, que está tudo quebrado a tela. Mas a gente quer colocar para o outro porque tem sempre uma novidade a mais, não é? Então, é esforço a gente a fazer isso, tá? Essa obsolescência programada é isso. Olha a imagem aqui, ó. Comprar, tirar, comprar. Comprar, tirar, comprar. Você compra, aí ele pega e acaba o que? Esses celulares todos e notebooks e tudo mais viram lixo eletrônico, né? Ó, é um descarte de equipamentos como eletrônicos, celulares, computadores, tablets e impressoras. Nesse lixo estão inclusos metais pesados como chumbo, cádmio e mercúrio, além de outros elementos tóxicos. Esses resíduos precisam de tratamento adequado para não causar dano à saúde e ao meio ambiente. Olha, tá vendo? Esses aparelhos têm que ser descartados no local certo, não em qualquer lugar, né? Seu descarte deve ser realizado em locais apropriados, que podem ser empresas especializadas, cooperativas de reciclagem e entre outros, né?
E aí tem um videozinho sobre o lixo eletrônico, depois eu vou deixar no Google lá, sala de aula, para vocês verem, tá bom? E dicas, né, para você contribuir com a redução do lixo eletrônico, né? Descartar o que realmente for necessário, tá? Veja se o produto está na garantia e possível consertá-lo ou não, né? Compartilhar, se estiver em bom estado, você pode doar também para quem precisa, no celular, tem muita gente que não tem, você pode doar. Vender, né? Se não quiser doar, você pode vender. E também pode preferir empresas que preocupam com o impacto dos produtos, né? E aí que recolhe esses produtos para você, tá? Lembrando que uma pergunta aqui no final dessa aula para vocês pensarem. O positivismo de Augusto Conte com o lema Ordem e Progresso, através da ciência, será que nos trouxe mais progresso ou regresso? O que vocês acham? Será que nós necessitamos mesmo consumir a todo momento essas parafernálias tecnológicas, né, da tecnologia aí, que o mercado nos oferece todos os dias?